Mateus capítulo 13. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Versículo 16. Ao longo da história, Deus tem transmitido à humanidade os oráculos do céu em linguagem que possamos compreender. A fim de anunciar o dilúvio, ele ordenou a Noé que construísse uma arca. Aquela gigante embarcação tão bem trabalhada e nunca vista antes era o recado de Deus para o mundo de que o dilúvio viria, quer acreditassem, quer não. O santuário no deserto era uma maquete ilustrativa do plano da redenção. A serpente levantada no deserto, uma figura do sacrifício salvífico de Cristo. O casamento do profeta Oséias, uma ilustração da infidelidade de Israel. Em todas as épocas, Deus tem suscitado diferentes formas de transmitir a seu povo mensagens de advertência e de salvação. Apontando para o tempo messiânico, o salmista escreveu: Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Salmo 78, versículo 2. O ensino de Jesus por parábolas foi justificado por ele como o cumprimento do que também escreveu o profeta Isaías. Ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a atender com o coração, e se converta e seja salvo. Isaías capítulo 6, versículos 9 ao 10. Parece ser algo tão contraditório se comparado ao ministério de Jesus como um todo, não é mesmo? As parábolas estavam envoltas em mistério para as multidões, sendo reveladas apenas aos discípulos, o que nos deixa uma lição de fundamental importância. Estar com a maioria nem sempre significa estar com a razão. As multidões que afluíam a fim de ouvir o Mestre estavam tão prontas para aclamá-lo rei como para arremeter contra a sua vida. Sua reação dependia do que Jesus realizava. Se multiplicava pães e peixes, ou se fazia muitos milagres, Jesus era ovacionado. Mas se declarava ser aquele de quem os profetas escreveram, estavam prontos para precipitá-lo despenhadeiro abaixo. Lucas capítulo 4, versículo 29. Aquelas multidões representam as sementes lançadas à beira do caminho, em solo rochoso e entre os espinhos. São aqueles que não compreendem a palavra, os que a recebem com alegria, mas não têm raiz, e os que amam mais o mundo do que ao Senhor. Estas três classes fazem parte do mesmo grupo descrito por Isaías, porque o coração deste povo está endurecido. A semente do Evangelho tem sido lançada em todos os lugares. Em sua justiça, Deus não deixará que uma pessoa sequer tome por defesa o nunca ter sido alcançada pela oportunidade de conhecê-lo. Através do bom solo de corações dispostos a amar e servir ao Senhor com alegria, Deus tem espalhado as boas novas da salvação pela fé em Cristo Jesus, a 100, a 60 e a 30 por 1. Os verdadeiros discípulos de Jesus são bem-aventurados porque permitiram ter seus olhos e ouvidos bem abertos à compreensão da verdade que liberta, que santifica e que salva. Mas a Igreja de Cristo ainda é composta de joio e trigo, de peixes bons e de peixes ruins. Nossa missão, no entanto, consiste apenas em plantar, cuidar e pescar. A colheita e a separação dos peixes pertencem aos anjos subordinados ao Senhor, e isso está bem claro. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amados,
Se o reino dos céus não for em nossa vida semelhante a um tesouro escondido ou a uma pérola de grande valor, se nosso coração estiver endurecido pelas vaidades deste mundo e pelos maus sentimentos, nunca poderemos entender todas estas coisas, os preciosos mistérios do reino dos céus, porque os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Daniel capítulo 12, versículo 10. Em Nazaré, Jesus não fez muitos milagres por causa da incredulidade deles. Hoje, Ele deseja realizar em nossa vida o maior dos milagres, que é a transformação de nosso caráter. Não sejamos, pois, incrédulos, mas crentes. João capítulo 20, versículo 27. Aqueles que desejam ardentemente ter seu caráter transformado e habitar para sempre com Jesus, orem comigo neste momento. Pai de amor, a Ti suplicamos pelo Espírito Santo em nossa vida, para que, iluminados por Tua sabedoria, pela fé, possamos Te ver, ouvir a Tua voz e entender todas estas coisas. Almejamos o lar de pureza, santidade e justiça que prometestes. Almejamos desfrutar do Teu amor por toda a eternidade. Prepara-nos para Te encontrarmos, nosso Deus e Senhor. Em nome de Jesus, Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, sábios de Cristo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.